Bem-vindos a mais um encontro com Celina Ramalho. No programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o FMI e a crise na Grécia. Para quem não sabe, o Fundo Monetário Internacional é uma organização internacional que pretende assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro mundial pelo monitoramento das taxas de câmbio e a balança de pagamentos através da assistência técnica e financeira. Para explicar melhor sobre esse assunto, nós trouxemos o convidado Roberto Goodwin, economista formado na FGV. Bom dia, Roberto. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre o FMI? Quais são os objetivos dessa organização? Bom dia, Celina. Muito obrigado por ter me chamado aqui para o programa. Falando um pouco mais sobre o FMI e os objetivos dele, tem diversos objetivos. O principal é promover a cooperação monetária internacional, fornecendo um mecanismo de consulta e colaboração dos problemas financeiros. Favorecer a expansão equilibrada do comércio, proporcionando níveis elevados de emprego, trazendo desenvolvimento dos recursos produtivos. E oferecer ajuda financeira aos países membros em dificuldades econômicas, emprestando recursos com prazos limitados. Por fim, contribuir para as instituições de um sistema multilateral de pagamentos e promover a estabilidade dos câmbios. Para exemplificar a atuação do FMI, nós vamos mostrar como ele atuou na crise da Grécia, que culminou no ano de 2015. Roberto, você poderia falar um pouco sobre qual foi a causa da crise na Grécia? Na raiz da crise grega está uma dívida de aproximadamente 320 bilhões de euros, mais de 1 trilhão de reais, que o país simplesmente não tem condições de pagar. A explicação mais simples para esta crise é que durante muitos anos o país gastou bem mais do que arrecadava e financiava os gastos através de empréstimos. A Grécia já fazia isso antes de adotar o euro, e o governo continuou gastando mais do que podia, mesmo após a chegada do euro em 2001. O gasto público, por exemplo, aumentou cerca de 50% entre 1999 e 2007, muito mais do que em outros países da zona do euro. E o que foi feito para a Grécia sair da crise? O primeiro pacote de ajuda financeira à Grécia foi aprovado pela União Europeia e o FMI em maio de 2010. Foi aplicado nesse caso o conceito de Lender of Last Resort, emprestador ou credor de última instância. Ou seja, como a Grécia não tinha outra maneira de aumentar a oferta de liquidez, o FMI foi utilizado como credor de última instância, para evitar pânicos financeiros. Naquele momento, o governo grego recebeu 110 bilhões de euros, cerca de 380 bilhões de reais, para honrar seus compromissos com os credores, que, naquele momento, em sua maioria eram bancos privados europeus. Logo ficou claro que esta quantia não seria suficiente e um segundo resgate elevou o valor total para 240 bilhões de euros, cerca de 832 bilhões de reais. Visto que a Grécia não conseguiu sair dessa situação sozinha, o governo se comprometeu a adotar medidas de austeridade em contrapartida à ajuda. Entendi. Muito interessante. E por que essa situação causa tanta preocupação fora da Grécia? Todos os países da zona do euro, e qualquer um que negocie com a zona do euro, é afetado por causa do impacto da crise grega sobre a moeda comum europeia. Teme-se que os problemas da Grécia nos mercados financeiros internacionais provoquem um efeito dominó, derrubando outros membros da zona do euro, cujas economias estão enfraquecidas, como Portugal, Irlanda, Itália e Espanha. Todos eles enfrentam desafios para reequilibrar suas contas. Agora, a gente vai falar um pouco sobre como as medidas de austeridade foram recebidas lá na Grécia. E para isso, nós vamos conversar com a minha irmã e informante do programa, Patrícia Ramalho. Bom dia, Patrícia. Ou melhor, aí já é boa tarde, né? Boa tarde, Celina. Então, as medidas não foram recebidas de maneira nem um pouco positiva. Houve uma série de protestos no país por parte dos trabalhadores. Os dois maiores sindicatos do país classificaram as medidas de austeridade como antipopulares e bárbaras. E você acha que a Grécia poderia simplesmente abandonar o euro? Então, Celina, operadores de câmbio já demonstraram medo de que alguns países com grandes déficits de orçamento, como a Grécia, Espanha e Portugal, possam se sentir tentados a abandonar o euro. Ao deixar o euro, o país poderia permitir a desvalorização da sua moeda e assim melhorar a sua competitividade. Mas isso também causaria grandes rupturas nos mercados financeiros. Muito obrigada, Patrícia. Aproveita o restinho da viagem.
E você, Roberto, o que acha da Grécia na participação na zona do euro? Você acha que ela deveria sair ou ficar? Eu acho que ela deveria ficar. A saída da Grécia da zona do euro e a volta para o dracma, levando o país a desvalorizar sua moeda, não evitará um cenário de austeridade para o país. Essa mudança não levará os mercados a aceitar as moedas da Grécia, sendo que o cenário não será muito positivo. Roberto, muito obrigada pela sua participação no programa e a sua contribuição. E esse foi mais um encontro com Celina Ramalho, aprendendo mais sobre economia. Até a próxima!